Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. O assunto de hoje é o conflito Ucrânia e Rússia. Para tanto, para nos ajudar a entender esse conflito, temos aqui o Dr. Rodrigo Leite, da UFESA, Universidade Federal aqui do Semiárido, aqui em Mossoró, cientista político, está nos ajudando a entender. Dr. Rodrigo, falamos um pouquinho no primeiro bloco sobre o contexto geral e as sanções impostas pelos países europeus, pelo próprio Estados Unidos. O senhor falou que as sanções não tiveram o efeito desejado. A Rússia tinha um certo capital, reservas, né? Se fala de 600 bilhões em reservas, então Putin tinha se preparado. Mas eu quero saber nesse bloco a postura do presidente Bolsonaro. Eu posso estar errado, posso estar equivocado, mas um pouco antes do conflito, no próprio mês de fevereiro, Bolsonaro tinha pisado na Rússia. Como se ouviu a postura do presidente, essas viagens anteriores e a postura, eu entendi, neutralidade do Brasil perante esse conflito? Pois não, Brasil. Inclusive, foi até engraçado, porque naquele momento que o presidente, poucos dias antes do início da guerra, ele vai até a Rússia, até se dizia, estava num momento ali de muita tensão, porque o exército da Rússia todo ali na fronteira com a Ucrânia, e depois da visita dele, o pessoal dizia assim, não, a Rússia vai invadir. Então demorou um dia, não invadiu, o presidente Bolsonaro foi lá e fez com que a guerra não acontecesse. Bom, não foi bem assim, mas a posição do presidente Bolsonaro, ela foi uma posição, nas relações internacionais, a gente chama de neutra. Né? E neutra por quê? Ela não foi diferente dos demais países da União Europeia, dos membros. Né? Por quê? Vou explicar. Existe uma questão vital para o nosso país de dependência da Rússia, que é o quê? Uma questão de que o Brasil sempre comprou fertilizantes para a agricultura, não é, do país da Rússia. E é um preço, logicamente, que muito bom. Então, se o presidente Bolsonaro vai lá e diz, não, eu estou aqui condenando a Rússia, não é, por ter invadido o território e tal, ele logicamente iria cortar essas relações econômicas. Então nós temos uma dependência da Rússia de quê? De fertilizantes, né, de petróleo também, uma parte de petróleo, de grãos também, embora o país, né, seja um exportador de grãos, mas há um intercâmbio também. Então, reter essa compra desse fertilizante em grande escala, né, da Rússia iria fazer o quê? Iria fazer com que a nossa agricultura ela sofresse. E nós somos um país que vivemos do agro, né? Nós somos exportador de produtos, né, agrícolas. Então, isso iria prejudicar nossa segurança alimentar. Então, o que é que o posicionamento do presidente Bolsonaro? Eu não condeno a Rússia, né, não tiro os motivos da Ucrânia a reclamar, mas eu vou me manter neutro, eu vou querer manter uma posição. Ele foi bastante lúcido, né, ao chegar e dizer, olha, o nosso posicionamento, a nossa diplomacia é de que ambas as partes elas cheguem a um acordo. Eu não gostaria de ver a mesa de negociação afastada, travada. Então ele vai e se mantém neutro, né, mantendo relações tanto como com Zelensky, né, ele tem ligações com o presidente da Ucrânia, né, mantém relações comerciais com a Rússia e assim tem levado. Ele é um pouco criticado, o presidente Bolsonaro, em relação a isso, mas não podemos perder de vista que ele teve uma visão estratégica, porque estávamos passando por um período de crise, saindo de uma pandemia, em que o país já estava sofrendo demais, e sofrer ainda mais as consequências desse conflito, né, com o corte desses fertilizantes, o país com certeza ia sofrer, porque se você deixa de comprar da Rússia, você vai comprar o quê? De um outro país. Só que, logicamente, com um preço muito maior, que iria já aumentar o custo da inflação do país, né? Então ia ser uma cadeia, né, que iria trazer um grande prejuízo para a economia do nosso país. Então, eu acredito que, do ponto de vista estratégico para o Brasil, o posicionamento do presidente Bolsonaro foi acertadíssimo. Né? É uma posição difícil de se tomar, poucos homens tomariam essa posição, né, porque a gente não pode esquecer que há uma invasão da Rússia na Ucrânia, né, mas ele primeiro teve como um olhar
para a situação peculiar da nossa população. Então, foi uma posição dura naquele momento, foi bastante criticado, mas se ele não fizesse, né, talvez teríamos uma inflação muito maior do que hoje está ocorrendo. Entendo. Eu estou ainda nesse bloco, queria entender a ação de um grande ator nesse conflito, que é os Estados Unidos. Eu vi alguns comentários, li alguns comentários de que se tivéssemos um presidente dos Estados Unidos forte, com mão forte, essa invasão não teria acontecido, que o time que Putin escolheu foi perfeito. Acusam Biden de ser fraco, haja vista a idade avançada. Esses comentários, esses críticos políticos, geopolíticos, tem algum fundo de verdade? Se fosse, por exemplo, um Trump, Putin seria mais comedido, teria mais cauteloso nessa invasão? Bom, na história, doutor Nazil, quando a gente fala do si, é bastante, né, preocupante, mas eu lhe digo com toda certeza que se fosse o Donald Trump, com certeza o Putin não teria agido dessa forma desmedida. Ele pensaria duas vezes. Então, tem o seu fundo de verdade. E os Estados Unidos, eu acho que, inclusive, com todas as críticas que se façam ao Joe Biden, mas ele foi o primeiro que, antes da Rússia invadir, todo mundo dizia que era um exercício militar, que a Rússia estava fazendo na fronteira ali da Ucrânia. Ele já dizia: o presidente russo ele vai invadir. Ele foi o primeiro chefe de Estado a dizer isso. E, por incrível que pareça, foi o primeiro chefe de Estado a acusar, né, o Putin de ser um terrorista e ser genocida. O presidente dos Estados Unidos, com todas as palavras, isso é muito grave, porque dentro do cenário de crimes de guerra, você tem os considerados crimes contra a humanidade, que são crimes ali mais pontuais, mas você tem a figura do genocídio, que é o quê? O extermínio de uma população. Então, o presidente dos Estados Unidos ele fez duras críticas, mas logicamente que ele é muito fraco em ação, né? Então, assim, talvez se fosse um Donald Trump, com toda, né, o jeito dele, talvez não houvesse uma coisa tão dura por parte da Rússia, né? Eu acredito que demoraria um pouco mais, talvez. Mas são conjecturas que nós fazemos, né? Não tem como a gente... Entendo. Doutor, apesar de não ter, assim, soldados da OTAN diretamente no conflito, mas até onde eu sei, ela fornece equipamentos, drones, armas. É algo tão complexo, assim, para que eu entenda, por mais que não seja diretamente, mas indiretamente ela está no conflito. Isso, doutor? Sim, sim. Bom, o conflito, né, até então, o conflito clássico que nós temos, né, de conhecimento né, da história da teoria da guerra, é quando você tem a existência do conflito, ele se reveste do quê? Ou do ataque clássico da infantaria, ou seja, do exército entrando num território, né, ou então embora não tenha um ataque da infantaria de homens entrando num território, mas um ataque aéreo, seja através da força aérea, né, através de aviões de combate, de drones, né, agora mais recente, ou através da marinha, né, por exemplo, bombardeando através do mar de um país ou outro. Então, isso pode ser feito. Então, são esse tipo. Mas o que é que acontece? Os países da Europa, juntamente com os Estados Unidos, disseram: não, nós não vamos fazer, e da OTAN, disseram: nós não vamos colocar homens para auxiliar o governo da Ucrânia, mas nós vamos fornecer todo o armamento que for possível para que armamento militar pesado, para que eles façam a sua defesa, através da sua própria população, né? Nós não podemos esquecer que quem está combatendo, né, o governo russo, o exército russo, é a população. A população de 18 a 60 anos foi impedida de sair do país. Então, todo homem que pudesse carregar uma arma de 18 a 60 anos, a família todinha saiu do país, né, para os países da fronteira, refugiando-se, e os homens foram obrigados a ficar, e quem pudesse carregar uma arma iria ser obrigado a entrar no Exército de Defesa da Ucrânia. Então, logicamente que esses armamentos que estão sendo doados
pelos países, França, Inglaterra, Estados Unidos, estão sendo utilizados por essa população, né, que muitos deles tinham treinamento militar, alguns eram da reserva, mas tem gente que não tinha treinamento e começou a receber treinamento no meio do conflito. Então imagina como é difícil, doutor Lazio. Você ali é um agricultor, é um cara que tem um mercadinho, e de repente você se vê no meio de uma guerra, tendo que mandar sua família para fora do país e ser obrigado, não é, a fazer parte de um exército, o exército da Ucrânia, para combater um dos exércitos mais poderosos do mundo, que é o exército da Rússia. Então, é uma situação extremamente difícil da Ucrânia. Eu não me imagino, não tenho assim, noção de como é a cabeça de um ser humano que entra num conflito desse. Né? Quando você está ali, tudo bem, e de repente você tem uma empresa, tem tudo mais, e de repente você se vê no meio de um conflito armado contra um exército poderosíssimo na porta da sua casa. É extremamente difícil. Quem passa por uma situação dessa, eu acredito, na minha visão, que nunca volta ao normal, porque é muito complicado. Situação dificílima, que passa o povo ucraniano, mas muito valente, muito corajoso, como o senhor me falou, um dos atores internacionais no sistema bélico. Estados Unidos e Rússia estão no topo e eles encararem de frente está sendo um ato de muito grande coragem. Mas no próximo bloco, doutor, eu queria entender a questão dos refugiados. Como é que eles estão sendo recebidos, se existem tratados e leis internacionais que asseguram esse trânsito desse pessoal que está saindo da Ucrânia, em grande parte mulheres e crianças. Então não sai daí, voltamos já.